Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Material que eu fiz. Disciplina no Sadhana. Isso é um tema importante. Porque, na verdade, é a disciplina no Sadhana que gera avanços sólidos na nossa vida, sabe? Porque a gente não pode depender só de inspiração. Porque a inspiração é flutuante, sabe? A inspiração sempre vem, ela vai continuar vindo. Só que ela não vai ficar o tempo todo. E para você ter mais inspiração, você precisa de disciplina. Porque disciplina dá resultados. E resultados dá inspiração. Entende? A gente não pode depender da inspiração como motivação da prática. Inspiração, entusiasmo nutrem a nossa prática, mas de certa maneira a disciplina cria inspiração e motivação, entende? Entusiasmo. Cria. A nossa motivação deve ser a disciplina mesmo, uma firmeza. A gente vai entender como nutrir disciplina na nossa vida. Disciplina não significa que a sua vida vai ser rígida. A gente vai entender hoje como que disciplina pode ser uma expressão de amor mesmo, né? De você realmente colocar o coração em algo que importa. Seguinte, disciplina no sadhana, a base da prática espiritual. No caminho do Vedanta, a libertação não é apenas um conceito filosófico, mas é uma realização que exige transformação da mente. Ou seja, uma pessoa que estuda muito Vedanta, ela não avança tanto no caminho espiritual. Porque não é só estudo. Pode ser que ela estude muito, mas não, isso não é uma garantia. Porque ela precisa transformar a mente. E para transformar a mente, você tem que ter uma prática meditativa no dia a dia. Pode ser que você falhe um dia ou outro. Mas, via de regra, na grande maioria dos seus dias, você reserva parte, você reserva minutos ou horas para práticas meditativas. Isso transforma a mente, entende? Isso transforma a nossa mente. Essa transformação acontece por meio de purificação e interiorização, que só se sustentam através da disciplina constante no sadhana. Entende? Para você realmente se purificar de uma maneira profunda e para você interiorizar os ensinamentos, igual, olha, a gente não está aprendendo esse verso, karma niva de karaste, a gente está aprendendo, olha, eu não posso ficar muito apegado aos frutos do meu trabalho, aos frutos dos meus esforços. Eu tenho que ser uma pessoa mais abnegada, mais desapegada. Ativa, como o próprio verso fala, como é? A última verso? Karma niva de karaste, ma parasuka dashinama karma pala retubu, mate sangustua karmani. Mate sangustua karmani. Você não pode ser inativo. Você tem que fazer tudo o que você tem que fazer. Ou seja, faça o que você precisa fazer. Faça o que você precisa fazer. Mas seja uma pessoa mais desapegada com o que você vai colher. Entende? Esse é um ensinamento muito importante, incrível, assim, uma pessoa que se consegue se comportar dessa maneira. Qualquer tipo de sábio, independentemente de qual país nasça e de qual tempo da civilização essa pessoa viveu ou viverá, esse conceito vai estar dentro dela, de maneira interiorizada. Se é um sábio é aquela pessoa que se dedica, faz muitas coisas, mas tem um certo desapego. Não fica pensando no fruto, desapegado, em dar certo. A derrota e o fracasso geram uma frustração extremamente profunda que tira o entusiasmo dele. Não, na verdade, um sábio é aquele que ele não se altera muito se ganhou ou se fracassou. Ele está preocupado no cumprimento do dever. Ele faz o que tem que fazer, do jeito que tem que fazer. Se deu certo, se deu errado, ele entende que não controla. E se deu errado, tudo bem, ele segue em frente. Se deu certo, ótimo, mas ele também segue em frente. Isso é uma conduta muito boa. Só que esse conceito a gente aprende, a gente estuda, a gente relembra, né, medita, porém a gente precisa entronizar isso, interiorizar esse ensinamento. E para isso a gente precisa de disciplina. Disciplina. Dia a dia a gente vai fazer isso. E claro, a capacidade de disciplina de cada pessoa é diferente. Existe uma relatividade nisso. Tem pessoas que vão conseguir reservar 4, 5 horas do dia para sadhana. Aí você pode pensar, não, elas trabalham menos. Olha, tem gente que trabalha 8, 10 horas por dia e vai conseguir reservar 4, 5 horas para sadhana, porque são muito disciplinadas, muito dedicadas. Mesmo trabalhando muito, ainda conseguem reservar muitas horas para sadhana. Algumas pessoas podem fazer isso, mas é difícil. Mas se uma pessoa consegue reservar 10, 20, 30
40 minutos para a sadhana todos os dias, a constância vai gerar grandes resultados. Uma vez, cara, olha, uma vez nosso mestre espiritual veio aqui, um dos nossos mestres, né, um que mora nos Estados Unidos, ele é americano, e ele tem um projeto, né, de um templo. Acaba que não é ele que coordena, mas é um projeto dos discípulos, né? Um projeto assim de construção de um templo, deixando tudo organizado. E aí, um amigo meu, que é discípulo dele também, falou: olha, eu penso em dar doações para esse projeto, Gurudeva, né? Chamando o Guru assim. Mas minha condição financeira é muito limitada. Eu poderia dar só $10 por mês. É muito pouco. Aí ele falou assim: olha, $10 por mês, em um ano dá $120. Em 3 anos dá $360. Com certeza, a constância faz mais diferença do que algo isolado. Então, se um ano ele deu $120 porque deu 10 todo mês, é melhor do que 2 meses ter dado $50. Né? É só um exemplo para mostrar que a constância, mesmo que não tenha intensidade diária, faz muita diferença. É um acúmulo. Você fica habituado. E é um fato. Quando você está habituado a algo, isso passa a ser mais fácil ao longo do tempo. E se passa a ser mais fácil, você consegue intensificar gradualmente. Você ganha mais capacidade. Se você reserva 20 minutos todo dia para praticar sadhana, 1 hora isso já virou um hábito. E aí ficou fácil. E aí você consegue aumentar. Aí você coloca 30 minutos, 40 minutos, e assim por diante. Gente, o que é o principal sadhana pra gente? É sentar de manhã, cantar aquele mantra que eu mandei para vocês, o Maha Mantra, estudar, reler o que a gente conversa. Eu vou indicar, assim, eu posso indicar alguns livros a mais para vocês. No momento vocês estão lendo algum livro relacionado a Vedanta? Não. Vocês já leram um livro a caminho de casa? Quem já leu? Carol já leu. Eu encomendei e não chegou ainda, mas logo vou começar. Perfeito, muito bom. Quem mais? Não leu ainda? Eu também vou começar. Ótimo. Leiam esse livro, A Caminho de Casa. Esse é um hábito legal de vocês colocarem de manhã. De manhã, assim, se puder ler 10 minutos, 20 minutos, se não der de manhã, vai à noite, 30 minutos, 40 minutos, o tempo que pode, né? Vou mandar de novo o nome dele aqui, ó. Acho que não é caro esse livro, não. Dá pra comprar ele aí. Acho que deve custar uns R$70. Mas é um livro muito bom, um livro grande, assim, mas é um livro muito bom. Eu vou mandar um link da Amazon aqui com o livro, mas não precisa comprar nesse link, não. É só pra vocês saberem que é esse o livro. Vou mandar no grupo também aqui. Vocês reservam alguns minutinhos do dia para ler um conhecimento espiritual, para meditar no Maha Mantra, para tirar um tempo para fazer um yoga, se for possível, para fazer uma meditação, pranayama. Tudo isso é muito bom. E lembrem, me manda um e-mail de vocês. Eu vou mandar um material que eu gravei há um bom tempo, cara. Eu gravei isso deve ter uns 4, 5 anos na Índia. Foram umas videoaulas, assim, são umas 10 aulas bem curtas, assim, são aulas de entre 5 e 10 minutos, que são aulas para dicas de sadhana. Tá legal, assim, tá bem organizadinho, tá bonitinho o vídeo. E aí eu ensino lá como meditar no mantra, como praticar uma série de yoga bem fácil. Eu falo sobre algumas posturas ali, coisas bem simples. Eu vou mandar para vocês. Me mandem um e-mail, por favor, vou liberar para vocês. Eu vendi essas aulas, um tempo atrás. Agora nem tô pensando em vender isso, não. Eu vou mandar para vocês, beleza? Só vocês mandarem um e-mail, que eu acho que ali já pode ajudar também, dar uma base legal. Você manda um e-mail. Vocês vão ver que esse vídeo aí eu tava bem diferente, eu era bem diferente. 4, 5 anos atrás eu tinha cara de muito mais novo, você vai ver. Não era tão novo, mas eu tinha cara de muito novo. Vocês vão ver o vídeo, eu tinha cara de 17, 18 anos, você vai ver. Mas na verdade eu já tinha 23, 24, 25, mais ou menos. Vocês vão ver. Era bem magrinho assim, eu raspava a cabeça toda, ficava bem raspado. Bem mongezinho. Então, olha, gente, disciplina que não é uma repressão, entende? A gente tem que entender isso. Porque muitas vezes a nossa mente fica um pouco aversa à ideia da disciplina, porque parece que é um processo seco.
e de autorrepressão. Mas, na verdade, no nosso caso não é. É um alinhamento com o propósito superior, entende? Você tá claro que você tem um propósito e você se compromete em alcançar isso, em viver de acordo com esse propósito. É igual uma pessoa que tem um objetivo por exemplo, um atleta, ele quer ganhar lá nas Olimpíadas. Ele tem um propósito. Então, na verdade, não é questão de reprimir, é questão dele acreditar muito naquele propósito e se comprometer para alcançar aquilo, entende? De acordo com a medida do possível, do que a vida dele cabe para isso. Então, para a gente é a mesma coisa, a gente tem que estar sintonizado, alinhado com o nosso propósito, né? Disciplina, niyama, é a força que direciona a mente para o Dharma, mesmo quando os sentidos apontam para o contrário. Entende? Às vezes a nossa mente, os nossos sentidos, eu vou explicar mais sobre isso daqui a pouco, não querem praticar sadhana. A nossa mente às vezes não quer fazer aquilo que não é visivelmente prazeroso. Ou seja, é meio óbvio para a mente humana que não é muito prazeroso se sentar e tentar controlar a mente. Todo mundo vai falar, não, isso não é muito divertido. Você vai chamar um amigo assim, olha, cara, e aí, sexta-noite, vamos passear, vem aqui em casa para a gente sentar e meditar, né? Assim, não parece uma coisa muito agradável, divertida, né? Então, mesmo que a mente e os sentidos apontam para outro lado, a disciplina é o que faz com que você se comprometa com o Dharma, com o seu dever, entende? Com aquilo que você tem que fazer. Disciplina é a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não há estímulo emocional imediato. É o seguinte, olha, em relação à prática espiritual, é muito importante que a gente tenha a abertura, a aceitação de poder perceber que a gente não pode ficar numa posição passiva. Nós não podemos ser testemunhas da nossa vida. A gente tem que olhar para a nossa vida e falar, eu preciso mudar isso aqui. Eu preciso deixar de ser assim. Não porque eu sou uma pessoa horrível, mas é porque eu tenho padrões que eu não quero mais ter. E eu não posso negligenciar isso. Eu não posso procrastinar isso. Então, quando eu faço leitura de mãos para uma pessoa, essa é a minha abordagem. É falar, olha, você tem isso aqui tem que mudar, entende? E isso aqui é simples, você tem que se acomodar. Você está incomodado com isso, mas é questão de adaptação. Essa é a minha abordagem. E por quê? Tanto que eu acho que é minha natureza, quanto também porque eu fui monge, é um processo muito radical, e a gente toma muito, assim, tapa na cara para ser sério com a vida, né? Então, quando a gente é monge, assim, é tipo, você tem que mudar, você tem que mudar. Então, como eu, né, fui treinado desse jeito, acaba que essa é a minha abordagem também, para tudo, né? E, na verdade, isso é muito importante, porque disciplina significa que você não vai procrastinar algo sem você voluntariamente falar, vou mudar isso. Ou seja, ou você resolve agora, ou você vai ficar mais tempo sofrendo com isso. Ou você resolve agora a necessidade de não ser mais tão apegado, de não ser uma pessoa que lamenta, que tem culpa, que procrastina responsabilidades, que cede muito para as comodidades da mente. Ou desde agora a gente deixa de ser essa pessoa, ou a gente vai ter que deixar lá na frente, e até lá a gente vai continuar sofrendo por isso. Porque é um fato para qualquer pessoa sensata que é muito desagradável viver uma vida em que a mente faz as escolhas, em que a mente opta por você. E você não consegue guiar a sua vida como protagonista, de realmente criar aquilo que você acredita. E você é obrigado a aceitar o que a sua mente aceita. Se a sua mente aceita algo, você tem que aceitar também. Então, na verdade, é a sua mente que escolhe. Você vive num padrão, num estilo de vida, como simplesmente uma testemunha, de uma forma muito passiva. Só que se a gente não tomar as rédeas da nossa vida, nos tornarmos pessoas ativas, os nossos problemas não se resolvem, eles só se transformam, entende? Os problemas que existem agora vão deixar de existir, vão virar outros, porque eles são reflexos dos nossos problemas internos. Ou a gente resolve isso agora, ou a gente resolve depois. E é mais fácil resolver agora. Os problemas se acumulam. E ao mesmo tempo não faz sentido ficar mais tempo
perdendo tempo com uma vida que não é completamente plena. Plenitude não significa que você teve sorte na vida. Plenitude significa que você dominou a sua vida. Porque se você domina a sua vida, você se resolve nas outras áreas, entende? Você resolve a sua vida amorosa, você resolve a sua vida financeira. Na medida do possível, você vai guiar a sua vida para onde ela tem que ir. Não é que depende só da gente. Com certeza, muitas vezes a gente vai ser colocado em situações que você já não consegue fazer nada, mas pelo menos você se adapta mentalmente. E não se coloca numa posição de lamentação, de agonia, de aflição, porque você tem clareza que o que dá para você fazer, você está fazendo, porque você se domina. E o que não dá para você fazer, você adaptou a sua mente ao ponto de aceitar, de conseguir tolerar. Ou seja, o que dá para eu fazer, eu vou fazer, porque eu estou me dominando. E o que não depende de mim, eu me adapto para tolerar. Entender que é uma questão de tempo, que as coisas mudam, eu não posso me desesperar. E o que assim, porque você pode pensar assim, olha, na dinâmica da vida, Bernardo, é muito difícil. Quando os problemas acontecem, é muito difícil de eu não ser consumido por uma ira, por uma frustração, ou pela comodidade, pela inércia, a preguiça. Na dinâmica da vida é difícil. É lógico que é difícil. Mas como é que na dinâmica da vida você tem a introspecção necessária para não atuar no automático? É através do sadhana que você cultivou de manhã, entende? A partir do momento que você cultiva sadhana diariamente, em alguns momentos do dia, durante o dia, você tem uma introspecção mais forte para poder sair do automático. Entende? Impulsos e estímulos você continua tendo. Você vai continuar tendo maus impulsos, maus instintos. Continuaremos a ter isso. Só que a questão é que você ganha uma capacidade introspectiva para não atuar mais no automático. E essa capacidade introspectiva, ela vem através de sadhana. Entende? Não é que a nossa vida vai ser perfeita, é claro que não. Mas a nossa vida vai ser muito mais plena no momento que a gente sente que tem a força mental e o background psicológico necessário para decidir de acordo com o que a gente acredita. Se a gente não tem a capacidade de decidir de acordo com o que a gente acredita, a gente fica numa posição meio hipócrita interna de ficar aceitando o que a mente se sente mais cômoda, porque a gente não tem forças de falar não para a mente. Aí você pode pensar, não, mas eu sou assim, eu sempre fui assim. Gente, isso não existe. Nós somos almas iguais. O que existe é um condicionamento mental. Cada pessoa tem um condicionamento psicológico diferente. Então, nem todos saem do mesmo lugar. Mas a possibilidade de mudar é intrínseca à vida humana. Todos os seres humanos têm uma capacidade imensa de mudar, independentemente de onde venham. E é exatamente através desse entendimento que a gente fala, olha, não importa aonde as outras pessoas estejam, eu estou aqui, mas eu não quero mais estar nesse ponto. Eu quero avançar. Eu quero avançar. Eu quero expandir a minha consciência. Avançar espiritualmente significa que sua consciência se expande. Porque quando a consciência é subjugada pela mente, ela fica contraída. A mente domina. E a mente, lembra, ela só faz Sankalpa Vikalpa. A discriminação da mente, Sankalpa Vikalpa, não é sintonizada com o que é favorável ou desfavorável para a nossa existência. A discriminação da mente é fundamentada simplesmente de acordo com o que ela aceita, que é agradável para ela, Sankalpa, e o que é desagradável, Vikalpa, o que ela rejeita. Então a mente aceita, Sankalpa, e a mente rejeita, Vikalpa. Então, acontece alguma coisa, alguém te irrita muito, e você fica muito incomodado e quer reagir, quebrar alguma coisa daquela pessoa, falar mal
daquela pessoa ou ter uma vingança com aquela pessoa, porque a mente, ela rejeitou totalmente aquela experiência vicalpa. Então ela vai atuar de maneira adversa. E ela não calcula de acordo com o que é favorável nem para ela, cara. Entende? Não é que a mente ela calcula só pelo nosso ego, ela nem calcula no que realmente é favorável ou desfavorável para a nossa existência. O pensamento da mente de Manas é muito especial. Não tem uma análise profunda do nosso verdadeiro interesse. É algo simplesmente baseado em ai, me agrada, não me desagrada. É muito especial. É a partir do momento que você ganha capacidade introspectiva que os seus pensamentos passam a ser orientados pela sua inteligência. Inteligência não vem da mente. São nomenclaturas em português que a gente está tentando utilizar, né, para traduzir termos em sânscrito. Então, manas é a mente, isso que pensa de maneira superficial. Inteligência é buddhi. Buddhi. É aquilo que discrimina, que calcula mais. Não vou fazer isso, mesmo que a minha mente está me impulsionando a fazer, porque não é favorável para mim. Claro que nós nunca vamos nos tornar robôs, ao ponto de somente calcular sem nenhum tipo de preferência emocional sobre o que é favorável ou desfavorável. Isso é muito favorável, isso é muito desfavorável. Não, claro, nós somos seres humanos. Existe uma influência emocional. A gente vai ter que levar isso em consideração. Ao que a gente gosta, ao que a gente não gosta. Mas esse não pode ser o fator último de decisão. O que eu quero, o que eu não quero. Até porque isso muda, gente. Como o Krishna diz no Bhagavad Gita, nossa mente, ela o tempo todo está flutuando em raga doesha. Raga doesha. Podem escrever esse termo, importante. Raga significa apego. Doesha significa aversão. Se diz que é como um menino que está chupando um chiclete, bota um chiclete de babalu na boca, nossa, tá muito gostoso, muito gostoso. Gostou demais. Chega uma hora que já fica sem gosto, aí você bota debaixo da cadeira, na aula. Aí ele pensa assim, não, aquele chiclete tava gostoso. Aí ele pega de novo, bota na boca. Nossa, gostoso, tá gostoso mesmo, né? Aí ele cansa, bota na cadeira de novo. Então, se a gente for basear as nossas escolhas nas transições mentais, nessa análise totalmente flutuante do que é agradável, do que é desagradável, a nossa vida não fica no nosso controle, entende? A gente perde a autonomia necessária para fazer o que é favorável para a nossa vida. Uma pessoa que tem mais destaque profissional, sabe aquela pessoa que brilha muito profissionalmente? Ela brilha, ela é uma pessoa muito bem sucedida, ela começa a crescer muito, e todo mundo olha para ela, nossa, aquela pessoa é diferente, ela tem uma força diferente, ela tem uma inteligência diferente. Pode ser até que ela não seja uma pessoa espiritualista, gente. Pode ser até que ela não seja pessoa espiritualista. Isso é um problema. A médio e longo prazo, isso vai dar problema. Mas um fato é, aquela pessoa, ela se adaptou internamente para não fazer o que é mais cômodo. Ela colocou a inteligência dela como prioridade para fazer o que é melhor. E claro que a espiritualidade nos dá isso também, para você fazer o que é melhor. E para você não viver uma vida de comodidade, para você explorar o seu potencial. Cada pessoa tem o seu potencial. Cada pessoa tem as suas limitações. É relativo. Mas um fato é, nós temos a melhor versão de nós. Isso existe. Nós não precisamos nos tornar semelhantes a ninguém. A gente só precisa acessar a melhor versão de nós mesmos. Isso existe aqui dentro. Existe uma melhor versão da gente. Às vezes a gente até tem contato com isso em certos momentos. A gente vislumbra a gente mesmo numa posição diferente. Às vezes, a Ruscaia, em alguns momentos, vê, nossa, essa Ruscaia aqui é muito especial. Às vezes a Vivi, olha, não, essa Vivi aqui eu gosto muito, essa é muito especial. Ingrid, Rúbia, todo mundo. A gente tem esses momentos. Só que a gente perde o contato com essa melhor versão da gente. E, na verdade, o processo de aprimoramento é para isso. Só que aprimoramento espiritual não vem sem disciplina. Hoje, eu não confio
em nenhuma pessoa que se diz muito experiente dentro de um caminho espiritual que não tem disciplina na vida pessoal dela. Eu sei que isso não dá muitos resultados. Não importa se a pessoa já leu 30, 50, 1000 livros alternativos. Não importa se a pessoa fala para mim que há 30 anos ela é terapeuta. Não importa se há 40 anos ela abandonou o mercado de trabalho e virou alternativa. Não importa se ela nasceu numa família rica e há 20 anos ela vive uma vida muito simples, fazendo artesanato, e vive uma vida de boa. E conheceu várias religiões e se diz uma pessoa muito avançada. Se ela não tem disciplina espiritual na vida dela, ela não vai longe. Isso é um fato. Você só vai um pouquinho. E sair um pouquinho do sistema não adianta nada. Você não vai se tornar muito pleno internamente por causa disso. A nossa consciência só avança mesmo quando a gente tem disciplina na nossa vida espiritual. É isso que dá resultados sólidos. Isso que dá consistência para o nosso avanço em tudo na vida. Não importa, por exemplo, um cara quer passar em medicina. Muito difícil passar em medicina, né? Na universidade federal. Não importa que às vezes ele vá numa palestra e ele gosta demais daquele assunto ali, falou de matemática, muito bom, e depois semana que vem ele vai em outro. Se ele não estudar todo dia, ele não vai passar. Ele não vai conseguir dar conta. Claro, a nossa vida espiritual não é uma meta a curto prazo, igual passar em medicina, que você vai estudar 1, 2, 3 anos. É uma meta a longo prazo. Então também não tem como viver só para isso. Já que a longo prazo, a gente também precisa ter uma vida agradável. A gente também precisa viver com companhias que nós gostamos. A gente também precisa comer uma comida que a gente gosta, morar numa casa que a gente gosta, viajar para os locais que a gente gosta. A gente precisa trabalhar para ter tudo isso, para ter uma vida agradável, porque os nossos grandes resultados espirituais virão a médio e longo prazo, através de constância. Se você se dedica 30 minutos por dia, pode parecer não é 30 minutos, mas em um mês são 900 minutos. Em um ano, quanto vai ser? 10.800 minutos. 10.800 minutos dividido por 60. Quanto que é? 10.800, 108 dividido por 6, vai dar uns quase 20. Como que é? Peraí. Vou calcular que perdi na cabeça. Só para a gente ter uma ilustração. Se você dedica 30 minutos por dia, dá 900 por mês. 900 minutos por mês. Por ano, 10.800. 60.800 dividido por 60. 180 horas por mês. Não, por ano. Né? Isso. A gente vai se dedicar 180 horas. Imagina, se você faz 180 horas de uma coisa, percebe que isso vai dar algo. Imagina, você treinar 180 horas de alguma coisa, você vai ter um avanço naquilo. Isso é um ano, gente. Um ano. Então você pensa assim, olha, aquele menino está tentando, ele está treinando ping-pong. Está treinando ping-pong e ele é muito ruim em ping-pong. Imagina assim, não, cara, você vai ter que treinar 180 horas. Se você treinar 180 horas, algum avanço a pessoa vai ter. Não é possível. 180 horas é muito tempo. Entende que a constância somada, ela gera efetividade? 30 minutos todo dia, no final do ano, isso dá 180 horas. Em 2 anos, 360. E assim por diante. Em 3 anos, quanto que é? 140, 500, 540. A soma do que você faz diariamente, mesmo que seja pequeno, cria algo grande. Então, nossa disciplina é o que faz toda a diferença. Às vezes as pessoas acham, por exemplo, o cara quer emagrecer.
Pessoa que emagrecer, tá gordinho, e pensa, nossa, hoje eu comi muita pizza, amanhã de manhã eu vou correr 1 hora. Isso não emagrece, gente. E 1 hora, o que vai acontecer com você? Você correr 1 hora. Você vai queimar aí mais ou menos o quanto? 400 calorias? Se você correr muito rápido, vai queimar o quê? 600 calorias? Se você sentar para comer outra pizza, você vai comer 600 calorias, cara. Não adianta nada, entende? Então, assim, olha, você tem que correr 30 minutos todo dia, diminuir um pouquinho, melhorar um pouco sua alimentação, comer uma ingestão de caloria menor. E aí, ao longo dos dias, das semanas, você emagrece. Prática espiritual, mesma coisa. O que importa é a constância, mesmo que não seja radical. A gente tem que achar o nosso equilíbrio, ver o que dá para fazer na nossa vida agora, o que a gente consegue, e otimizar esses resultados. Né? Então, na prática espiritual, disciplina, fidelidade aos compromissos diários. Disciplina significa fidelidade aos compromissos diários. A gente é fiel ao nosso estudo. A gente entende que se a gente não estuda diariamente, a nossa consciência esquece de quanto isso é importante. O estudo não é só para aprender, viu, gente? O estudo é para inspirar. O estudo te inspira, te dá sentido, te dá propósito. Fundamenta as suas decisões. Então, nós temos fidelidade com os estudos, fidelidade com a nossa meditação, com a nossa japa. A gente tem a japa mala e de manhã a gente medita. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Olha, para mim, eu não poderia viver se eu não cantar japa mais. É uma coisa que já virou a minha vida. Eu não posso viver mais sem isso. Por exemplo, ontem eu saí, passeei. Ontem a gente foi lá no restaurante japonês, né, vegetariano, comeu uma coisa vegetariana, deu uma passeadinha, tinha uma festa junina lá, a gente foi, tinha um bando lá tocando rock. Legal, ontem eu dormi um pouco mais tarde, no geral a gente dorme 9 horas. Mas ontem, como a gente saiu, deu umas voltinhas, a gente foi dormir umas 10h30. Mas assim, se hoje se eu não acordo antes do sol para sentar e cantar minha japa, eu sinto que eu perdi o meu dia, entende? Perdi uma oportunidade muito grande, que era trabalhar minha consciência. Então, assim, dormir 10h30, dormir 1 hora, 1h30 mais tarde, posso até dormir um pouquinho mais, mas preciso acordar antes do sol, porque sem a japa, meu dia não pode funcionar. A gente tem que ser muito fiel a isso. E a gente não precisa ser avançado espiritualmente para isso. Então, por exemplo, o motivo de eu ser apegado à minha japa não é um avanço espiritual meu, mas, na verdade, é uma percepção da minha necessidade. Eu preciso disso. Eu preciso. Eu preciso de cuidar da minha consciência diariamente. É uma fidelidade. Eu sou fiel a isso. Não porque eu sou avançado. Eu quero ficar avançado. Eu não sou avançado. Então a gente fica fiel à japa, fiel ao serviço. Né? Seva. Depois a gente entra um pouco nesse conceito de seva. Obstáculo da disciplina no sadhana. E quando você é disciplinado no sadhana, isso depois dá disciplina para outras coisas, viu? A partir do momento que eu fiquei muito disciplinado no sadhana, eu comecei a ter muito mais disciplina para trabalhar, muito mais disciplina para fazer exercícios, porque a mente começa a aceitar que ela não manda, entendeu? Quem manda é você. É você que manda. E se você acha que uma coisa é importante para a sua vida, não importa se a mente não quer, você vai fazer. Não importa se está 6 graus lá fora. Se você tem que correr porque isso é bom para você, você vai fazer. Não importa se a mente vai achar desagradável no começo. Não importa o desagrado, você vai fazer. Claro que você não consegue fazer isso 100% do tempo, 24 horas por dia, por isso que você tem que ceder, às vezes, um pouco para a mente. A mente também precisa do seu conforto. Nós somos seres humanos, a gente precisa também de comodidade, de conforto, né, de, às vezes, descansar um pouco, de, às vezes, falar sim para a mente, às vezes a gente precisa falar sim para a mente, relaxar um pouco, mas a gente tem que ser firme ao ponto da mente entender que as escolhas mais importantes da nossa vida, ela não manda. Pelo menos as escolhas mais importantes. Ela não manda. Ela pode mandar em algumas outras coisinhas, detalhes. Mas as escolhas mais importantes é você que manda na história. E para você ter essa força, essa autonomia interna, muitas coisas são necessárias.
Mas a base de tudo é a disciplina no sadhana. Se você tem disciplina no sadhana, você tem forças para guiar a sua vida. Força mental. Sabe o que é força mental? Força mental é assim, eu não quero fazer isso, mas eu vou fazer. Eu estou deitado aqui, está muito quentinho esse cobertor, mas racionalmente eu entendo que eu preciso fazer tal coisa. Então eu vou fazer. A minha mente não quer, mas eu vou fazer. E isso faz toda a diferença, entende? Isso acelera a nossa vida. Isso muda a nossa vida para melhor em todas as áreas, entende? A gente coloca energia. E não é que uma pessoa nasce assim. Nós transformamos a nossa vida para isso. Nós transformamos. Isso eu não falo por mim. Isso eu falo por diversas pessoas que eu conhecia e em algum momento era de um jeito e por serem muito fiéis à sadhana, viraram de outro jeito. Então isso só fortalece a minha fé de perceber que a efetividade está na prática. Porque isso funcionou comigo e funciona com outras pessoas. Então funciona. O mérito é da prática, não é da pessoa. O mérito é do compromisso com a prática, com o sadhana. E isso aumenta gradualmente. Independentemente de qual trabalho nós tenhamos. Isso beneficia a nossa vida. Uma pessoa que é séria em sadhana, a vida dela é melhor. Tanto porque ela lida melhor com os problemas, quanto porque a realidade que ela cocria é favorável. Ela cocria uma realidade favorável para ela. As coisas são melhores. Ah, não vai ter problema nenhum? Não, é lógico que vai ter problema. Problema vai ter. Só que ela se adapta, ela sabe lidar bem com isso. Então não vira um grande sofrimento. Entende? Ela se adapta. Ela não vive em ansiedades internas. E a gente consegue fazer isso. Só existe um método. A gente tem que pensar a médio e longo prazo. Porque a gente vai conseguindo isso gradualmente. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Olha. Então, raga do eixo. Ah, estava aqui escrito já, né? Nem lembrava. Nem precisava ter escrito. Apego e aversão. A mente busca o que é confortável e evita o que é exigente, o que é desagradável. É o que exige dela. Isso é o que mais atrapalha para a disciplina, viu? O que mais atrapalha é isso. Porque a nossa mente, ela gosta do que está acostumada, do cômodo. Ela não gosta do que é novo, que é diferente, do que é desagradável para ela. Xepa também atrapalha, a gente é distraído, né? Então, mesmo quando a gente pratica sadhana, a gente se distrai muito. Então, o que importa é a gente cada vez mais a nossa concentração aumentar. Isso é muito importante. A gente nunca vai ser 100% concentrado, nossa concentração é limitada. O que importa é a gente se concentrar cada vez mais. E mesmo que você não se concentrou hoje, não se concentrou amanhã, depois da manhã você vai firme. Hoje eu vou me concentrar. A gente ganha e perde o tempo todo. São muitas batalhas. São muitas batalhas. Então a gente perde, ganha. No final a gente vai ganhar. Alácia, preguiça também. Preguiça atrapalha demais, né? Inércia psíquica que enfraquece o entusiasmo inicial. Ou seja, a gente tem muito entusiasmo, aí depois vem um desânimo, vem preguiça, e a gente perde a força. Por isso que a gente não pode depender do entusiasmo. A gente não pode depender da inspiração. Nós temos que depender da nossa inteligência. Estarmos convictos de que é importante para a gente. E não se comparar com os outros. Nunca se comparar. Comparar é muito ruim, porque você desanima, assim. Você começa a se comparar, e você acha, não, aquilo ali já está muito... É muito difícil, eu nunca vou chegar naquilo. Então nem vale a pena, porque está muito distante de mim. Você não pode se comparar. E também se comparar com algo pior também é ruim, que você pensa assim, não, eu já estou bom demais, já estou acima dele. Não se compare, compare com você. Pense, eu quero melhorar, eu quero que minha vida seja mais plena, mais feliz, que eu tenha mais inteligência emocional, mental para lidar com a vida, porque isso vai me ajudar a avançar espiritualmente. Não ser uma pessoa aprisionada. Falta de clareza sobre o propósito. Isso aqui é importante demais, gente. Olha, se você não tem clareza sobre o propósito da sua prática, você perde entusiasmo, você perde disciplina. Sem viveka, que é o discernimento, viveka é a capacidade que a nossa consciência tem de discriminar. Isso é muito importante para mim. O meu avanço é muito importante. Eu preciso avançar espiritualmente. Eu não posso mais viver nas limitações da matéria. Eu não posso viver mais como um ser subjugado por uma mente material.
discriminação, ter clareza. E para isso a gente precisa estudar, ler, escutar. Algum momento, eu estou num momento de transição na minha vida. Cada vez eu viro mais professor e menos quiromante, assim, atender pessoas. Só que o que acontece? Eu estou num momento de transição, então eu tenho muitas responsabilidades dos dois lados. Eu tenho muitos alunos, tenho uma escola para cuidar, e ao mesmo tempo tenho muitas pessoas para atender. Então meu tempo hoje me demanda demais, muita coisa. Assim, algum momento, em breve, eu acho que em questão de 1, 2 meses, eu vou ter mais tempo para me dedicar à educação mesmo, que é o que eu gosto mais, que eu percebo que eu posso ter uma efetividade maior, ensinar mais pessoas e essas pessoas caminhem por elas mesmo, né? Mesmo dentro da quiromancia. Em algum momento, eu vou começar a gravar alguns áudios de podcast, assim, que eu acho que são de utilidade para trazer inspiração no dia. Essa inspiração não vai vir de mim. Eu não tenho capacidade de inspirar ninguém. Essa inspiração vem do conhecimento. Eu quero ser simplesmente um veículo. O Vedanta é extremamente inspirador. A gente está diante de algo gigante. Eu sou simplesmente um veículo para isso. Eu sou minúsculo. A minha importância é totalmente relativa. Eu sou totalmente substituível. Eu estou sentado numa cadeira hoje que, se eu sair, alguém vai sentar no meu lugar. Então, eu não tenho posição absoluta alguma. Já existe algo grande aqui, que é o Vedanta, e a necessidade de nós aprendermos isso, seja através de mim ou de qualquer outra pessoa. Mas eu acho que esses áudios que eu vou gravar podem ajudar também. Mas, via de regra, o que importa é que vocês tenham fontes de informações no dia a dia, tanto para aprender quanto para se inspirarem. A gente precisa de alimentar a nossa consciência com inspiração. Só ver a mensagem. Eu tenho ansiedade e faço tratamento. Quando eu faço meditação e canto os mantras, meu coração acalma. Muito bom. Ótimo, já seremos. Esse é o caminho. Quando você avança espiritualmente, de uma maneira natural, você melhora mentalmente e emocionalmente, mesmo que não seja a meta. Nós queremos transcender a matéria. É algo muito além de um efeito terapêutico. Muito além. Mas, como consequência, a gente se torna mais equilibrado. A gente tem um efeito muito mais poderoso que qualquer tipo de terapia. Nenhuma terapia vai fazer você crescer tanto igual a disciplina do seu sadhana. Nada, gente. Nada, nada. A pessoa pode fazer 10 horas de terapia por semana, por 20 anos. Ela nunca vai expandir tanto a sua consciência e se organizar emocionalmente, psicologicamente, como alguém que é muito disciplinado em sadhana. Muito mais poderoso, não tem nem comparação. Que legal, o podcast vai ser maravilhoso. Bom demais, Glaucio. Fico feliz, querido. Vai ser legal mesmo. Ótima ideia, pílula de sabedoria diária vai ajudar muito, inclusive quando a gente está mais distraído. Isso mesmo. Tá bom, a gente vai começar a gravar. Ah, na verdade, a gente já tem até alguns áudios, né? A Laura não tá aqui hoje, mas alguns dias da semana eu dou aula lá na comunidade, a gente grava a aula. Posso mandar para vocês também. Vamos ver. Mesmo se eu não mandar, assim, vou mandar essas, mas mesmo assim eu posso gravar algumas novas. Essas que eu gravo lá são muito baseadas em Krishna Bhakti, em devoção por Krishna mesmo, né? A nossa conversa é bem focada nesse aspecto. Já acho que já é um conhecimento muito útil. E aí eu vou gravar umas sobre Vedanta no geral também. Eu posso enviar ele de manhã, eu acordo cedo mesmo, vou mandar antes de vocês acordarem. Eu posso gravar um dia antes, algumas coisinhas, e aí eu mando. Tá bom? Pelo menos, eu vou ver se eu já consigo gravar pelo menos uns cursos. Por enquanto eu não tenho muito tempo, tá muito, muito apertado. Na verdade, meu tempo está insuficiente para fazer minhas demandas, porque eu estou atrasado em muitas leituras. Eu tenho mais de 300 leituras aqui que estão já passando do prazo, né? Claro, tá caminhando, né? Uma hora vou desandar disso aí. Só que eu vou começar vou tentar começar a mandar alguns pequenininhos, e no tempo certo, no momento que fica mais de boa, eu mando áudios maiores. Vamos ver. Vou tentar já começar a mandar os pequenininhos, vou me organizar para isso. Bernardo, você mostrou vários fatores, né, que dificultam a nossa disciplina, né?
todas essas situações. Mas tem uma que é a que me destrói, que é o cansaço. Por exemplo, você dorme às vezes muito pouco e a sua rotina é pesada. O Uhum. que você faz com cansaço? Eu passo mal quando eu estou cansada, eu fico Olha, depressiva. seguinte, existem dois tipos de cansaço. Um cansaço é quando você se drena muito mentalmente de forma desnecessária, por não administrar bem seus pensamentos e emoções. Isso cansa demais, isso é a coisa que mais cansa. Então a gente cansa, às vezes, por uma desorganização pessoal. Mas aí você pode pensar, não, mas existe o cansaço real. Quando o corpo cansa, sua mente também cansa. Você fez muita coisa, agora você está cansado. O que você faz? Você descansa. Sabe o que eu fiz toda vez que eu fiquei cansado? Toda vez que eu cansei. Cansei, olha, não, agora estou muito cansado. Sabe o que eu fiz? Descansei. Então você descansa e depois você vai de novo. Entende? Então a gente cansa, descansa e mete bronca depois. Nós somos seres humanos, a gente nunca vai ser uma máquina. Então às vezes a gente fica cansado mesmo. Cansa, descansa. E ao mesmo tempo usa a sua inteligência para descansar. Às vezes a mente exagera. Acho que a gente está muito cansado, eu preciso dormir muito mais. É mentira. É muito raro a situação de que o corpo de uma pessoa precisa de mais de 8 horas para dormir. É muito raro. Ou a pessoa está doente, ou ela tem alguma limitação no organismo dela, ou ela está num momento específico assim da vida dela que ela, né, sei lá, jet lag, viajou, está numa rotina diferente, ou ficou alguns dias sem dormir, insônia. Mas via de regra, 6 a 8 horas é suficiente para uma pessoa descansar. O corpo está renovado. Claro, às vezes a gente tem um acúmulo, então a gente cansa um pouquinho mais. Mas não importa, se dormir 8 ou 12 horas, você não vai colocar isso em dia. 8 horas é suficiente. Aí no outro dia você descansa um pouco mais também. Então quando a gente cansa, a gente descansa. Só isso. Você descansou, agora pronto. Não tem desculpa. Entendeu? A gente tem que ser prático, porque a mente... Lembra que a mente, ela pensa de uma maneira superficial? Ah, eu quero isso, Shankalpa, aceito isso. Ah, Vikalpa, não quero aquilo. Só que o problema da mente é que ela é manipuladora. E ela cria relatividade naquilo que você precisa, naquilo que você não consegue. E a gente tem que ter elementos racionais e práticos para não ceder para a mente. O meu corpo não é doente. Eu não preciso de mais de 7 horas ou 8 horas para dormir. Por exemplo, quando eu era monge, eu dormia muito pouco. E aí era ruim mesmo, sabe? Porque a gente, nossa, era dedicação demais, né? Era intenso. Claro, minha vida hoje acho que é mais intensa ainda, né? Só que na época também era muito intenso e eu era novo, então não tinha muita maturidade, assim, para entender o que meu corpo precisa e tudo, né? Então, assim, a gente dormia pouco demais. Né? Quando eu era monge, dormia umas 5 horas e meia. E eu ficava cansado, cara. Nossa, eu ficava cansado, ficava com sono. Só que só que eu não podia parar, entendeu? Não tinha como você ficar cansado. Não, ficar cansado mesmo assim, cara. Você ia ralar o dia inteiro, ia sentar e cantar japa, só que eu dormia muito, né? Quando você é monge, você dorme pouco, aí você vai sentar para meditar, aí você senta, aí você fica assim. Aí você dorme uns 5 minutos, depois levanta. Você fica nesse processo. Aí levanta de novo. Tem dia que isso acontece comigo. Hoje, por exemplo, aconteceu um pouco. Eu já dormindo pra caramba na japa. Eu dormi menos, né? Dormi um pouco menos. Mas mesmo assim, às vezes eu aceito fazer uma coisa cansado porque para ir contra a mente também, sabe? Você ganha força. Às vezes, mesmo que a mente não quer, você faz, você ganha força. Mas via de regra, você precisa descansar. E quando eu era monge, às vezes eu descansava muito pouco, né? Descansava muito pouco. Era ruim. Mas hoje, eu sei que eu preciso dormir 7 horas por dia. E eu tenho um jeito otimizado de fazer. Eu sei que se eu durmo 6 horas direto, e aí depois eu acordo já, e aí algum momento da manhã eu cochilo 40 minutos, eu durmo 6 horas e 40 e é suficiente para mim. Eu fico até mais descansado que eu durmo 7 horas. 7 horas direto. Isso eu percebi no meu corpo e agora eu uso isso racionalmente para falar, não faz sentido dormir mais. Dormir mais é minha mente querendo fazer perder tempo. Perder
que é minha mente querendo comodidade. Então, eu durmo, eu olho que horas são. Eu nunca durmo sem olhar que hora que eu tô dormindo. Eu sempre olho, na hora que eu vou deitar, eu olho que horas são. Eu tento me organizar para dormir às 9, mas às vezes eu erro, vou um pouco mais. Então, se eu vi, são 9 horas, eu vou acordar às 3. Eu dormi 6 horas, eu não preciso dormir mais, vou acordar às 3. Ou eu vou acordar às 4 e ficar direto, 7 horas. Mas, no momento, tem um tempinho que eu tô fazendo, eu tô dormindo 6, acordo às 3 e depois eu dou um cochilo. Tipo, 6 horas da manhã. Eu acordo às 3, eu vou cantar minha japa, fazer algumas coisas. Eu vou depois cantar o Gayatri, que é uns outros mantras. E aí, quando já deu 6, aí eu vou lá e dou um cochilinho, 40 minutos, 50 minutos. Eu fico de boa. Descansou. Você tem que usar a razão também. Pra você entender o que você precisa. O que você precisa. Entendeu? É um equilíbrio, gente. A gente não pode ser totalmente radical com a mente, porque senão depois ela reage de uma maneira muito raivosa e a gente perde o controle total. A gente não pode ficar só falando não para a mente. Não, 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 nunca. Sempre não. Não dá certo. A nossa dinâmica com a mente é, ó, não, não. Com a mente é assim, não, não, sim. Tá, agora sim. Agora não de novo. Não, não, não. Agora sim. Não de novo, não. Então a gente fala assim às vezes, mas a maioria não. E assim a nossa vida fica sob nosso controle. Isso não é só para praticantes espirituais, viu? Isso é para qualquer pessoa que tem performance na vida. Um atleta, um empresário, um estudante, qualquer pessoa que tem boa performance é uma pessoa que aprende a falar não para a mente. E em relação à meta espiritual, a mesma coisa. Se nós queremos avançar, a gente precisa falar muitos nãos para nossa mente. Às vezes a gente tem que falar sim. A gente tem que falar sim. Porque senão a mente depois ela explode. Você tem que falar sim algumas coisas. Tá bom, sim. Sim. Aí depois você volta a falar não. 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 E gradualmente você ganha mais força de falar não. No começo é mais difícil falar não. Você fala não para poucas coisas. Mas cada vez a gente fala mais não. Mais não. Aí às vezes a gente pode até desanimar. Não, não é possível. Eu acho que eu tenho alguma coisa errada. Eu não consigo. Todo mundo consegue, eu não consigo. Eu devo ter alguma coisa errada. Eu não consigo falar não para minha mente. Eu tenho pouca força espiritual. Mas não é assim não, gente. É momento. A nossa elegibilidade, a nossa qualificação muda. A gente se qualifica ao longo do tempo. O nosso adhikara, nossa qualificação evolui. Então, mesmo que agora está muito difícil, são pequenas decisões, escolhas que vão fazendo a diferença a médio e longo prazo. Confiem no poder das suas pequenas escolhas, conselho muito importante. Não subestime a efetividade a médio e longo prazo que as suas pequenas escolhas têm. Pequenas escolhas que nós fazemos na nossa rotina fazem toda a diferença. São 8:30 da noite. Segunda-feira. Você pensa assim, nossa, eu acho que eu vou sair agora comprar um refrigerante, um chocolate. Aí você pensa assim, não, vamos respirar, vamos acalmar, vamos organizar para dormir. Já está dando 9 horas da manhã, se eu durmo agora, eu posso acordar cedo amanhã. É uma pequena escolha que você faz que impacta todo o seu processo de existência. Às vezes você sai um pouco, não tem problema. Às vezes você sai da rotina, às vezes você erra, a gente tem que ser flexível. O ponto é, você tem que dominar pelo menos 80% da sua vida, entendeu? O resto você dá uma flexibilidade, dá uma erradinha, tudo bem. A gente nunca vai ser tão rígido. A gente não precisa ter 100% de efetividade. Tem 2 dias, já se lembra. Tem 2 dias que acordo sem despertador antes do sol nascer, nesse momento, mesmo com sono, tenho cantado os mantos com a japamala, depois volto a dormir. Muito bom, é isso. Essa é uma boa rotina. Acordar antes do sol nascer, cantar a Mahamantra. Você tem noção do quão significativo é esse hábito para a sua existência eterna? Para a existência da sua alma? É algo tão simples. Claro, às vezes é difícil, mas é simples. Só tem que dormir um pouco mais cedo. Se organizar para dormir mais cedo. Acordar cedo, antes do sol, se sentar para meditar por um tempo. Isso transforma a nossa vida, entende? Nossa vida toda. Vale a pena investir nisso. Às vezes a gente pensa, será que vale a pena
eu investir naquele apartamento que está construindo no bairro tal, na planta, depois, acho que a médio e longo prazo ele vai valer muito, vai dar um bom retorno, vou poder alugar aquele apartamento, né? Então, assim, vejam a prática espiritual como um grande investimento a longo prazo. Porque ao longo dos anos, isso vai valorizar demais. Essas pequenas escolhas se transformam em grandes transformações internas ao longo do tempo. Entendeu? Eu também descobri que descanso mais partindo das horas. Eu dou umas 4:30 de noite, depois de uma ou 2 horas em algum momento. Tem gente que funciona bem assim. Para mim também funciona muito bem assim. Porque eu sou muito rápido para dormir. Então, tipo, eu deito. É muito raro o dia que eu demoro mais de 1 minuto para apagar. Muito raro. Só um dia que eu tomei, sei lá, comi um chocolate ou eu tomei café para dirigir, porque eu não tomo café, né? Às vezes quando eu vou dirigir viagem, eu tomo um pouco de café. Aí às vezes eu demoro um pouco mais para dormir, mas dia a dia eu deito com 30 segundos tô dormindo já. Porque o dia é tão intenso, né? E ao mesmo tempo quando você deita, você não quer pensar em mais nada, você esvazia a mente, então você deita e já apaga, assim, 10 segundos. Então aí eu apago, 5h30, mais ou menos, 6 horas, dormir. Depois a gente faz isso de novo, 40 minutos. Então você perde pouco tempo do seu dia dormindo. Dormir é perder tempo se você já descansou. Dormir é para descansar. Se você já descansou, vira uma perda de tempo. Claro, um dia ou outro pode ser um lazer dormir. Um dia ou outro. Um dia que está um dia diferente, você quer dar uma relaxada a mais, você dá um cochilo à tarde. Não precisa dormir 3 horas à tarde. Isso deixa a sua consciência suja. Quando você dorme 3 horas à tarde, geralmente você acorda preguiçoso, parece que você tomou umas porradas na cara, você tá meio bêbado assim, né? Então é ruim. Mas às vezes você dá um cochilinho 1 hora à tarde, que é um lazer. Você pode pensar, não, eu tô cansado. Tá, pode ser para descansar, mas também é um lazer, assim, né? Beleza, ok. Mas via de regra, no dia a dia, é importante a gente dormir o que é necessário dormir. Nem pouco, nem muito, é um equilíbrio, um bom senso. Papel da rotina espiritual. Uma rotina de sadhana dá estabilidade para a mente, purifica os impulsos. Estabilidade, porque a gente precisa. Você tem sadhana, sua mente fica mais estável. Você não fica tão impulsivo. O mesmo corpo e mente que resistem à disciplina da prática espiritual se tornam seus aliados quando estão habituados. Entende? O seu corpo e a sua mente que resistem à disciplina de uma prática espiritual depois ficam muito fortes e viram seus aliados para tudo. Se você resiste a uma prática espiritual, você começa a ter uma super mente. Você começa a ter um super corpo. Você passa a ser uma pessoa com muito mais efetividade, muito mais força interna. E aí tudo que você faz na sua vida, você vai ter a ajuda desses grandes aliados. Uma mente mais qualificada, mais forte, mais resistente, que produz mais. Que produz tanto na matéria quanto no espírito. A prática repetida, abhyasa significa continuidade. Continuidade. A prática repetida, abhyasa, e fé, a prática repetida e com fé, Shraddha é fé, gera antakarana shuddhi. Anta significa interno, karana significa corpo, e shuddhi significa purificação. Purificação do instrumento interno, da mente. Nosso corpo interno, a nossa mente, pode ser purificada por sadhana, por disciplina. Como desenvolver a disciplina espiritual? Pronto, gente, esse aqui é o ápice da aula de hoje. A gente pode pensar, não tenho disciplina. Então a gente vai perguntar, como desenvolver disciplina? Como é que nós desenvolvemos mais capacidade de sermos firmes nos nossos compromissos espirituais? Como que a gente desenvolve? Primeira coisa, comece pequeno, mas seja regular. Mais importante que a quantidade é a constância. Estabeleça algo na sua rotina que racionalmente você pensa, eu dou conta de fazer isso todo dia. Se eu não der, é uma comodidade da minha mente e eu não vou aceitar isso. Não seja radical, que incrível, esse sadhana é muito legal, eu vou fazer isso por horas porque eu vou ficar muito bem-aventurado por isso. Não seja radical. Faça algo pequeno, mas tenha constância nisso.
Eu posso fazer isso por 30 minutos. Eu posso ser calmo nesses 30 minutos para praticar sadhana. Eu só preciso ser firme. Pode ser algo calmo, mas eu preciso ser firme. Comece pequeno, mas seja regular. Crie um espaço físico e psíquico sagrado. O lugar da prática influencia diretamente. Tem um local, olha, dica prática demais. Tem um local na casa de vocês, um cantinho, pode ser um cômodo, pode ser um cantinho de algum cômodo, que seja mais organizado, energeticamente organizado também, limpo. O cantinho sagrado. É um lugar que as pessoas vão fazer isso, é só para isso. É o lugar disso. E aí você começa a ter um refúgio. De manhã você pensa, não, aquele é o lugar da minha prática. Aquele é o lugar da minha sala. Isso ajuda muito. Conecte-se com o propósito da prática. Importante demais. Diariamente, lembre-se de por que está praticando. Conecte-se com o propósito. Essa é a chave, gente. Como que a gente desenvolve disciplina espiritual? Primeira coisa, começa pequeno. Não seja radical. Seja regular. Você precisa de constância. Estabeleça 30 minutos por dia, eu vou fazer isso. Eu vou ler um pouco, eu vou praticar meditação, eu vou, se possível, se você começa a aumentar, você faz mais tempo de japa, você começa a fazer um yoga também. Vou mandar uma série de yoga legal para vocês. Ah, não, essa que eu vou liberar para vocês já tem algumas posturas ali, já vão ajudar esse material de algumas aulas. Mas depois eu passo algumas outras séries para vocês também. Crie um espaço físico, tem um lugar na casa, que é o lugar para isso, que é um lugar que já vira um gatilho mental. Ah, não, ali eu pratico. Aí vira seu refúgio, né? Conecte-se com o propósito da prática. Diariamente lembre por que você está fazendo isso. Apoie-se na sangha. Grupo espiritual. Partilhar a jornada fortalece o compromisso. Crie mais conexão com o seu grupo. Participe das reuniões. Todo domingo, 9 horas da manhã, a gente se encontra. Se possível, criar amizade entre vocês, entre os alunos, isso é muito bom. Porque associação, convivência, estimula o ideal. É bem importante. Evite buscar resultados imediatos. O sadhana é um processo de longo prazo. Se você fica querendo resultados imediatos, você fica se frustrando. Invista a médio e longo prazo. Porque se você pensa a médio e longo prazo, mesmo a curto prazo, você experimenta muitas coisas. Só que você tem que estar pensando médio e longo prazo. E aí, curto prazo, você vai sentir como consequência natural. Observe os ciclos da mente, mas não obedeça a todos eles. Vê como é importante? Observe os ciclos da mente, observe o que a mente está precisando, o que ela está querendo. Ceda para alguns, porque você comunica bem com a sua mente, mas não obedeça a todos eles. Reconheça a oscilação da mente sem se identificar com ela. Entenda que a mente oscila muito, às vezes ela quer, às vezes ela não quer, mas não acredite facilmente na mente. O que eu tenho feito é dormir recitando mantra, né? Para acalmar a mente e conseguir dormir em sono profundo, né? Isso é bom elemento. Aí eu vou no Om Namo Govindaya, aquele nosso primeiro. Sim, perfeito, pode fazer isso todo dia. Quando você deita na cama, em vez de ficar pensando, se foque voluntariamente em pensar no mantra. Muitas vezes do meu dia, eu não estou fazendo nada. Tipo, às vezes eu entro no banho assim, e eu gosto da sensação da água quente, me relaxa demais, né? E aí eu penso assim, não vou fazer nada aqui. Mas em vez de ficar pensando aleatoriamente em um tanto de coisa, voluntariamente escolha colocar a mente no mantra. Então, quando você está deitado, você pode escolher conscientemente colocar a mente no mantra. Em vez de ficar pensando involuntariamente em tanto de coisa, tenta trazer a mente para o mantra. Claro, a mente foge, mas você traz de volta, faz parte. Então, deita e pensa no mantra. Om Namo Govindaya, Om Namo Govindaya. Em outras partes do dia também. Às vezes, até quando eu estou fazendo exercício, acaba a bateria do meu fone, em vez de eu ficar com a mente para tudo quanto é lugar, eu tento pensar no mantra. Isso é bom demais. Mas é claro, lembra que isso não substitui o momento meditativo, que é o momento que você voluntariamente
se organiza na parte da manhã, quando a mente está fresca, para se sentar e meditar. Nada substitui isso. Então, a disciplina como expressão de amor ao conhecimento. Disciplina, gente, não é repressão, não é um processo rígido, não é para a gente ficar radical. Disciplina significa que você está mostrando amor ao conhecimento, amor ao seu propósito. A disciplina no Vedanta não é um asceticismo vazio, é uma oferta da vida ao conhecimento. Quer dizer que você leva a vida a sério. Quer dizer que você entende que a sua existência é algo muito importante, é algo divino. E por isso você deve conectar a sua existência à divindade. É um compromisso que você tem. Então, quando a prática é sustentada com entrega, ela se transforma em seva, serviço, e em yagna, oferta sagrada. Quando a nossa prática é sustentada como entrega, você entende que é um ato de amor, que você realmente está sendo responsável com a sua alma, você está servindo a algo. Você não está sendo egoísta por reservar um tempo para você. Você está servindo a um propósito. Yagna, você está se sacrificando por algo maior. Oferta sagrada. Um sacrifício yagna significa se sacrificar. Não sacrificar no sentido sujo do termo. Sacrificar no sentido que você está fazendo algo por um propósito superior. Conclusão, a libertação não é para os que desejam, não é apenas para aqueles que desejam, mas para os que se dedicam com constância. Você não simplesmente precisa desejar a libertação. Você precisa se dedicar com constância, aí você alcança isso. A libertação das amarras mentais, né? A disciplina no sadhana é o solo onde floresce a lucidez que conduz a moksha, tá? Como diz a Bhagavad Gita, a mente pode ser controlada, ó Krishna, com prática constante e desapego. Abhyasena tu kaunteya varagyena cha grihate. Através de abhyasa e através de vairagya. Constante desapego de soltar aquilo que não é importante para você e que não te faz bem. E prática constante, consistência diária, abhyasa. Através disso, a mente pode ser controlada. Isso aí é uma resposta que Krishna dá para Arjuna. Porque Krishna fala com Arjuna, assim, Arjuna, você tem que controlar a mente. Aí Arjuna responde, não, Krishna, controlar a mente é muito mais difícil do que parar o vento. Imagina, eu acho que eu consigo, começa a ventar, eu vou fazer um poder místico para parar o vento, eu acho que vai ser mais fácil. Aí Krishna responde isso. É difícil mesmo, Arjuna, mas a mente pode ser controlada com abhyasa, prática constante, e com vairagya, desapego. Desapega daquilo que não faz bem para você e pratica diariamente, porque ao longo dos dias, da semana, dos meses, dos anos, você vai alcançar grandes resultados. Vocês têm alguma pergunta, gente? Finalizou o material aqui. Vamos voltar no verso. Eu tenho só um comentário. Você estava falando que para a gente poder fazer a meditação de manhã cedo, que é quando a mente está mais limpa, digamos assim, né? Eu tenho um problema sério, porque eu já durmo na noite anterior pensando no que eu tenho que fazer no dia seguinte. Então eu já tô a noite inteira enumerando as coisas que eu tenho que fazer, então eu já acordo com aquela lista. Então, mas isso é um Então, tema também, sabe? Porque, tipo, de manhã você pode ser até que você tenha muitas informações na mente, mas é o momento que a sua mente está mais descansada, ela está mais fresca, naturalmente. Então você precisa se acostumar a não encher a mente rapidamente. Por isso que nós praticamos antes do sol nascer. Quando o sol nasce, acontece não só um processo energético, mas um processo físico no corpo mesmo, né? Você começa a liberar muito mais cortisol, basicamente você entra no modo ativo. O sol nasce, você entra no modo ativo. Você está pensando tanto de coisa. Mas quando você acorda antes do sol nascer, você considera que você está dormindo ainda, entendeu? Não começou o dia, não. Não começou, não pensa nas responsabilidades ainda. Quando o sol nascer, beleza, já pode começar a pensar aos poucos. Mas você acorda antes do sol nascer, porque você entende, eu estou fazendo aquilo que eu vou fazer antes de pensar meu dia. Estou reservando agora para minha consciência. Antes do sol nascer, você consegue ter muito mais introspecção. Você deixa a atividade do dia para depois. Entendeu? Isso é uma coisa que a gente acostuma mesmo. Bernardo, eu era assim como a Carol.
Só que aí, o que eu fiz? Como era um monte de coisa e eu estava com medo de esquecer, eu comecei a pegar um caderninho e anotar tudo. Aí eu, tipo, deixava por conta do caderno e me entregava. Aí eu limpava a minha mente. Aí eu, Bom, aí eu fiquei tranquila. isso é bom. Mas eu faço isso também. Às vezes, tipo assim, eu tô de manhã, tô contando já, vai ter uma coisa que é muito importante no dia, e eu penso, nossa, não posso esquecer isso. Aí eu pego e anoto no celular, assim, uma nota, e falo, não, beleza, tá anotado. Agora eu já não vou pensar mais nisso. Tipo, uma coisa assim, né? Tô mandando no verso agora de novo aqui. Tô mandando no grupo, né? O verso de novo. Karmania Vadikaraste. Então vamos lá, todo mundo junto. Todo mundo tá com o verso aí aberto no celular? Abram aí, por favor. E aí pode abrir o microfone também. A gente vai falar todo mundo junto. Pode ir? Uhum. Uhum. Pronto. Microfone aberto. Os Karmani Evadikaraste. Karmani Karmani Evadivakaraste. Ma Palesu Kadachana. Mapalesu Kadachana. Ma Karmapala Returbu. Makarlapala Ketutu. Ma Tesangostua Karmani. Mate Sangustua Karmani. De novo, vamos fazer 3 vezes, mais 2. Karmani Evadikaraste. Karmani Karmani Evadikaraste. Ma Palesu Kadachana. Mapalesu Kadachana. Ma Karmapala Returbu. Makarlapala Ketutu. Ma Tesangostua Karmani. Mate Sangustua Karmani. Karmani. Agora, essa terceira vez, vocês não vão pronunciar lendo. Eu vou falar e depois vocês vão olhar, mas vocês vão pronunciar olhando para a câmera, tentando lembrar do som. Lembrar do som. Então, olha. Karmani Evadikaraste. Karmani Evadikaraste. Isso. Sem olhar de novo. Ma Palesu Kadachana. Mapalesu Kadachana. Ma Karmapala Returbu. Makarlapala Ketutu. Isso. Vamos de novo essa, que essa é mais difícil. Ma Karmapala Returbu. Makarlapala Ketutu. Ótimo, muito bom. Mate Sangostua Karmani. Mate Sangustua Karmani. Esse é o verso do Bhagavad Gita. Você tem o direito de executar seu dever prescrito. Você tem que fazer tudo o que precisa ser feito. Mas não tem direito aos frutos da ação. Não precisa ficar se apegando aos frutos da ação. A gente não controla isso. Ou seja, a gente não tem direito a isso. A gente não pode querer reivindicar isso. A gente não controla o que vai acontecer na vida. Jamais se considera a causa dos resultados. Tudo tem acontecido do seu jeito. Na verdade, não. A gente faz o que tem que fazer. O que vai acontecer independe da gente. Então, a gente não pode se apegar ao mesmo tempo ao cumprimento do seu, assim, ao não cumprimento do dever. A gente tem que fazer o que tem que fazer, independente se deu certo ou deu errado. Se a gente fica muito apegado, a gente se frustra e a gente pensa, não vou fazer mais isso. Não, tem que fazer, a gente tem que fazer o que tem que fazer. A gente tem que ser disciplinado na nossa prática espiritual, a gente tem que ser honesto com as pessoas, a gente tem que ser dedicado para a nossa família, a gente tem que fazer o que tem que fazer. A gente vai criar os nossos filhos com todo o amor do mundo. Mas se com 15 anos eles começam a fumar maconha, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai ficar frustrado por causa disso? É verdade. Né? Uhum. Então, a gente tem que ter uma certa abnegação. Não é desapego, gente. Não é negligência. É inteligência emocional, saber que você não controla. Né? E não é que eu não falo fumar maconha como se fosse a pior coisa do mundo, mas é porque é normal na criação o pai ficar frustrado quando o menino começa a fumar maconha com 15 anos. Mas a gente não pode ter esse sentimento. Claro, a gente vai achar ruim, a gente vai tentar resolver, a gente vai tentar instruir, a gente vai tentar fazer alguma coisa. Mas o ponto é, a gente não pode sentir assim, nossa, eu fiz tudo e não aconteceu como eu queria. É lógico que não aconteceu como eu queria. A gente não controla as coisas. A gente faz o que tem que fazer. O que vai acontecer não depende da gente. A gente não controla nada. Isso deixa a sua mente mais livre. As amarras se desvanecem. Isso não faz com que você seja preguiçoso, porque lembra a última linha do verso? Mate sangostua karmani. Não tenha a ideia que você não tem que fazer mais nada. Isso é uma ilusão também. Não entre nisso. Se desapegar totalmente, ser negligente, indolente com tudo na vida. Não.
continue sendo dedicado e fazendo o que você tem que fazer, mas sem tanto apego aos resultados. Então, agora, para a gente treinar nossa disciplina espiritual, eu tenho certeza que vocês vão conseguir aprender esse verso até domingo. Porque todo dia de manhã, a gente vai ler ele em casa 3 vezes, todo dia. Ou seja, a gente tem 7 dias. Então, em 7 dias, a gente vai ler esse verso no mínimo 21 vezes. E se der, a gente vai ler 2, 3 vezes à noite também. Então, a gente vai ler entre 20 e 40 vezes em uma semana. Eu tenho certeza que vocês vão decorar se vocês fizerem isso. É só um treino de disciplina. Então, se vocês chegarem no domingo assim, não, eu não decorei porque foi muito difícil para mim, porque o sânscrito é muito difícil para mim. Eu sei que é mentira. Porque se vocês repetirem esse verso entre 20 e 40 vezes, vocês vão aprender. Aí já é uma questão agora só de comprometimento, de disciplina mesmo. É importante a gente treinar isso junto, porque isso vai deixar a nossa vida mais feliz, mais realizada. Nossa vida melhora por causa disso. Então, até domingo, tenho certeza, todo mundo aqui, a gente já vai estar sabendo falar esse verso com tranquilidade. Karmaniya, Vadikaraste, Mapalesuka, Dachana, Makarma Pala, Returbur, Mate Sangustua, Karmani. De tanta repetição. Porque isso é disciplina. É repetir, continuar, se habituar. Porque isso dá muito resultado em tudo na vida. Beleza, gente? Eu achei legal seu comentário sobre os filhos, né? Porque mesmo eu lendo isso daqui, esse verso, a semana toda e pensando nisso, em todas as minhas ações, eu não tinha pensado a esse nível tão forte, né? Que seria a educação dos filhos. E é uma das coisas que eu penso. Eu sempre penso assim, ter filho é tão maravilhoso. Mas aí quando eu penso que vai se tornar uma pessoa adulta e eu vou me sentir responsável pelo comportamento daquela pessoa, já me desanima totalmente. Mas eu amei isso que você falou, porque é isso, né? A gente se dedica, dá o que a gente tem e não fica ali na expectativa do fruto das ações. Achei muito. Exato. Porque isso combina muito mais com o amor também, entende? Amor significa que você faz não por você. Você faz como um ato de entrega, sem esperar ter expectativas respondidas, entende? Então, não é simplesmente porque você quer se tornar um robô seco que não se apega a nada. Não é porque a gente quer aprender a amar de uma maneira mais pura mesmo, né? Fazer sem querer nada em troca. Oi, Bernardo. Na verdade, eu queria só pedir uma dica, assim. Eu tenho tentado implementar essa meditação, né, ao canto do Mahamantra pela manhã. Vou dizer que não todos os dias, mas, assim, já estou conseguindo implementar. Até ia falar com a Carol que eu sofro da mesma dor, assim, de ter bastante responsabilidade e acordar de manhã, ou às vezes quando vai dormir à noite já pensando o que vai fazer no dia seguinte. Mas eu tenho tentado colocar o raciocínio de que, independente, a gente vai ter que fazer as atividades, então você tem que separar aquele tempo, né? Senão você, às vezes, busca no teu dia a dia outras coisas e você acaba não... Exato. Você não acorda e começa a fazer suas atividades, né? Exato. Mas a minha pergunta, desculpa sendo mais objetiva, o ideal é a gente, vamos dizer, murmurar ou cantar, ou tem dias que eu faço só mentalmente, tem dias que Então, assim, a sua recomendação. Sim. Primeira coisa, sobre o primeiro comentário, né? A questão de deixar para depois. Lembra que se preocupar é muito ruim. Preocupar. A gente tem que se ocupar na vida. A gente pode até se ocupar em projetar, em se organizar, mas viver se preocupando é muito ruim. A gente gasta muito tempo se preocupando nas coisas. A gente tem que se ocupar nas coisas. Ficar antecipando muito as coisas atrapalha, gasta muita energia mental. E aí, quando você vai se ocupar, você já nem tem a mesma disposição, porque você já se preocupou demais. Tá cansado de tanto você se preocupou, né? E sobre a forma de cantar, qualquer uma das 3. Ou mentalmente, se chama Manasika. Atualmente é o que eu mais faço. Mas eu fiquei muito tempo sem fazer assim. Eu comecei fazendo... Quando eu comecei, eu cantava oralmente mesmo, né? De maneira alta, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E depois eu passei a fazer sussurrado, por muito tempo.
Sussurrado é quando só você escuta e as pessoas do lado só escutam um barulho, mas não conseguem ver, discernir o que você está falando, né? E você pode cantar mentalmente também. Cada um tem sua vantagem. Oralmente você concentra mais, né? Quando você pronuncia mesmo, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Eu acho que o sussurrado é muito bom. Porque além de você ter o elemento do movimento corporal para trazer concentração, você também consegue manter uma compostura meditativa legal. Porque às vezes quando você fala alto, é difícil você ter uma compostura meditativa. E tem silencioso também, se você consegue concentrar. É legal, né? Beleza? Beleza, obrigada. Bernardo, eu percebo assim que o cantado não então é um tom tão alto, mas a gente sente a vibração. Isso, é a vibração. Isso também dá uma tranquilizada, né? É isso mesmo. A ideia é que você treina muito cantar um mantra, porque depois você já não começa a pronunciar ele de uma maneira muito voluntária, vira uma vibração passando por você, né? Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare. Tudo se emenda, vira uma vibração específica. Entendeu? Ô, Bernardo, como sempre, eu gostaria de te agradecer, porque essa aula foi cabulosíssima para mim. Foi tudo que eu queria, né? Por uma série de situações, até mesmo você vê, né? Daí o Werder não estava conseguindo. Agora, eu vou me atentar muito e as coisas vão mudar, porque eu sou muito 880. Quando eu começo, eu quero ser super perfeita, mas aí você falou uma coisa muito interessante, a mente explode. E a minha mente explode o tempo inteiro, porque eu parto para os extremos. Não dá certo. Não dá certo também, porque o que acontece? Quando você é muito radical, olha, essa é uma dica importante. Quando você é muito radical, você se coloca numa posição em que os seus esforços ficam dependentes de entusiasmo. Porque quando você está radical, você está com entusiasmo. Ninguém é radical sem entusiasmo, né? Então você tá radical porque você está com muito entusiasmo. Mas e depois que o entusiasmo acaba? Porque o entusiasmo acaba. Entusiasmo não é algo constante. Quando o entusiasmo acaba, agora você tem um grande fardo para manter sem entusiasmo. Pô, difícil, cara. Então você tem que ter algo que você mantém com entusiasmo ou sem, entendeu? Isso é o mais importante. E aí, quando o entusiasmo acaba, você mesmo falou, você se alimenta sempre com um propósito. É assim que você consegue manter? Com propósito, com hábito, com estudo, com prática, com convívio, porque convívio com outras pessoas que também fazem isso te dá inspiração, né? É porque, assim, a ideia é que a vida de vocês fica cada vez mais védica, entende? A alimentação de vocês, o convívio de vocês, os estudos, os livros que vocês fazem, aí depois isso fica muito habituado dentro da mente, pensar e ver a vida dessa maneira. Mesmo que você não seja uma pessoa fanática, que você se informa, você entende algumas notícias do mundo, você fica uma pessoa um pouquinho bitolada, um pouquinho. Porque você passa a preferir o viés védico, enxergar a vida com um olhar védico. Você prefere ser assim. E acaba que você fica muito envolvida em toda essa lente para enxergar a existência. E aí isso vai virando hábito. Vira hábito. Se você se disciplina, tudo vai ficando mais fácil. Entende? Através de companhias, de convívios, de estudo, de prática, de dedicação. É tudo junto no pacote. Entendeu? Bernardo, mas como é que ao tempo inteiro, porque isso é muito complicado na minha cabeça ainda. Eu vivencio o entusiasmo. Então, o meu dia a dia, vou fazer tudo que você falou, né, me alimentando-se do propósito. Agora, como eu me alimento de um propósito sem esperar o resultado, Não, esse resultado você pode esperar. É outro tipo de mentalidade assim, de buscar fruto. Porque assim, uma coisa é você querer fazer algo e querer calcular exatamente como aquilo deve acontecer. Tipo assim, vou criar meu filho e quero que meu filho seja assim, assim, assim.
Outra coisa é você aceitar um processo que, obviamente, leva a algum lugar. Sadhana leva à libertação espiritual. Não é porque a gente quer, é porque leva. Entende? Leva qualquer pessoa. Então você pode almejar a isso que é natural. Você olha para aquela meta espiritual que existe e você adota obedientemente o processo que leva a isso. É diferente de você criar na sua mente algo que você quer. Você quer que aconteça desse jeito. Eu vou estudar muito, 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 e no final eu tenho que passar nessa prova. Eu preciso passar. A meta espiritual é algo que você não vai controlar quando vai acontecer. Não importa que você quer se libertar espiritualmente em agosto de 2027. Você não pode calcular isso. Só tem que fazer. Aceita o processo, porque o processo leva a um lugar. E esse lugar que a gente quer chegar. Ele naturalmente vai levar. Se absorve no processo, porque o processo naturalmente leva à meta. Entendeu? Então, beleza, gente. É isso. A gente se vê domingo que vem. Tá bom? Domingo que vem, todo mundo sabendo o verso. Karmani, Vadikarase, Mapalesu, Kadachana, Makarmapala, Returbu, Mate, Sangustu, Akarmani. Lembra que é na repetição. Repete, repete, repete. Tenho certeza, domingo tá todo mundo sabendo afiado. Assim. Beleza? Aí depois a gente vai vir com outro verso. É para vocês aprenderem domingo, porque aí a gente tem que ter um outro verso. Para aprender com 2 semanas. Se domingo a gente traz o outro verso, aí depois de 2 aulas a gente já aprendeu ele também. Beleza? Então tá bom, gente. É isso. Vejo vocês domingo. Tudo bom.